população, nesse momento também falando e tentando pedir para que os policiais parem de atirar as bombas de gás de pimenta. Agora, aqui na frente da Assembleia Legislativa, que fica uma região importante da capital do estado, fica no centro da cidade e agora sendo tomada pelo gás de pimenta e por essas bombas também de gás lacrimogêneo. Segue a população aqui, Gabriel, eu vou um pouco para você, porque fica realmente difícil continuar falando e respirando esse gás de pimenta. Eu volto daqui a pouquinho com novas informações, Gabriela. Tá certo, Diego Sardo, se proteja aí desses efeitos do gás. A gente está acompanhando com você. A gente viu que a Assembleia Legislativa está bastante reforçada, está tendo uma segurança muito reforçada nesse momento, como você disse, por policiais militares e também homens da Força Nacional. A gente está vendo aí essa nuvem de fumaça, portanto, por causa das bombas de efeito moral que estão sendo lançadas nesse momento. A gente está acompanhando, portanto, agora ao vivo, 1h33, essa manifestação que acontece no entorno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde daqui a pouquinho começa a votação de algumas medidas de austeridade propostas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo aí essa nuvem de fumaça aí de uma bomba que foi lançada próximo aos manifestantes, agora que acontece no centro do Rio de Janeiro. O Thiago Moraes trouxe para a gente ainda há pouco. Era uma manifestação pacífica que começou por volta das 10 horas da manhã. Já você tem outras informações? Está me ouvindo? Olha, o pessoal está jogando bomba de gás aqui onde nós estamos. Caraca! Na rua da Assembleia com a rua do carro. Caraca! Bombas aqui de gás lacrimogêneo. O pessoal tenta chutar de volta, mas a situação está bem difícil, inclusive, para o pessoal respirar aqui. Tem muitos manifestantes que estão com máscara para poder respirar aqui. Estão tentando chutar as bombas para de volta lá, mas a situação está bem complicada. Eles estão chegando a jogar bomba aqui nesse local onde nós estamos. E o pessoal está bem recuado aqui, apreensivo em relação a isso. O clima continua sendo muito tenso aqui do lado de fora da Assembleia, onde o pessoal fazia uma manifestação de servidores que estavam aqui contra esse pacote de austeridade que começa a votar hoje. E olha só, esse é o primeiro dia de votação. A votação vai até quinta-feira, das 13 medidas que foram trocadas. Ah, então amanhã vai ter mais porrada, amanhã em quinta. Votadas nessas sessões. 3 dias. O pessoal aqui está O realmente... bicho tá pegando. Muito tenso o clima. Bombas continuam caindo por aqui e o pessoal está passando mal por causa desse gás. A gente está acompanhando e trazendo tudo ao vivo para vocês na Globo News. Está acompanhando muitas bombas realmente sendo lançadas neste momento aí na rua da Assembleia, como você disse, essa manifestação que começou de forma pacífica e que agora começou uma grande confusão aí no centro do Rio de Janeiro, no entorno da Assembleia Legislativa. A gente vai voltar para dentro da LERJ, onde está o Diego Sarda, com outras informações. Oi, Diego. Oi, Gabriela, voltamos a falar aqui então, portanto, a gente está bem na entrada da Cuidado, hein? Legislativa, segue a movimentação. Levar um cacete aí. Policiais militares, também homens da Força Nacional, muitos utilizam escudos, agora pelo menos cessou por um instante o disparo de bombas de gás lacrimogêneo e também de gás de pimenta. A gente consegue se aproximar um pouco mais aqui da entrada da Assembleia Legislativa. Até agora há pouco, os manifestantes atiravam fogos de artifício em direção aos homens da segurança, que respondiam e também jogavam gás de pimenta em direção dos manifestantes. Novo disparo agora, a gente consegue ver ao vivo a movimentação aqui em frente à Assembleia Legislativa no estado do Rio de Janeiro. Segue o clima de tensão, a gente ouve também os manifestantes falando agora do carro de som. Muitos dizem ser policiais militares, também seriam porém os projetos enviados pelo governo do estado, já que os salários seriam congelados por um período a maior e, portanto, eles também fazem parte dessa mobilização de servidores que estão registrados agora aqui em frente à Assembleia Legislativa do Rio. Consigo observar também nas ruas próximas, muito populares, alguns curiosos também observam agora a movimentação. A gente vê também chegando alguns estilhaços aqui na entrada
da Assembleia Legislativa. O clima segue muito tenso, lembrando que a votação estava programada para começar às 2 horas da tarde, uma sessão extraordinária, e depois, 1h37. às 3 horas da tarde, a votação dos projetos enviados pelo governo do Estado em uma sessão ordinária. Essa sessão que começaria, portanto, no início da tarde de hoje, quando se aproximava do horário da sessão, começou toda a confusão que a gente acompanha e mostra agora ao vivo aqui na Globo News. Os manifestantes seguem gritando palavras de ordem. Do outro lado, os policiais e homens da força de segurança também Não é mole, não. disparando bombas de gás lacrimogêneo. Os manifestantes falam que não vão sair, falam que vão continuar. Os homens da Força Nacional agora pedem para a nossa equipe entrar por motivos de segurança, até porque estão chegando aqui nessa região da Assembleia Legislativa, mas a gente consegue observar até pelas nossas equipes que estão do lado de fora da Assembleia essa movimentação. Atenção, na sua visão, seriam votados a partir de hoje projetos, alguns deles impopulares, são projetos enviados pelo governo para tentar cortar despesas e aumentar a arrecadação do Estado nesse momento de crise. Isso que foi agravado. Ih, olha lá. A gente vê aí que agora Vão invadir. o Nacional fecham o portão de acesso à Assembleia Legislativa depois desse momento de tensão. Aqui a imagem é ao vivo, eles fecharam aqui a entrada. Do lado de fora, aqui tem outro portão, né, que esse sim dá acesso à área externa do prédio lá. Alguns homens da Força Nacional e também da Polícia Militar seguem concentrados. A gente não sabe até agora se a votação vai ser mantida para começar, está prevista para daqui a pouco, às 2 horas da tarde, né? Mas enfim, com toda essa confusão do lado de fora, a gente ainda está ouvindo aqui o disparo de balas de borracha também, que são aí outras medidas de conter manifestações, mas essa com um poder um pouco maior, até de causar algum tipo de lesão. Então é uma outra medida adotada nesse momento. A gente está ouvindo os disparos das balas de borracha, a fumaça indica também que continuam sendo jogadas bombas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta na direção dos manifestantes, que falam nos carros de som que vão continuar aqui, não vão sair de onde estão nesse momento. O clima segue muito tenso por aqui e a gente continua acompanhando a movimentação na entrada da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Gabriela. O Diego, a gente está acompanhando, portanto, com você essa confusão, também está dando para ouvir daqui essas bombas que estão sendo lançadas, a gente está acompanhando isso com você. Agora, Diego, eu não sei se quando você estava ali do lado de fora, antes da porta fechar, você conseguiu ver por que esse confronto está tão intenso? Tem manifestantes jogando pedras? O que está acontecendo ali fora? Assim, esse confronto, a gente observou que alguns manifestantes jogaram fogos de artifício. Eu não consegui ver o momento exato do início do confronto. Isso porque quem acompanhava o jornal da Globo News viu que a gente estava aqui em cima em uma sala fechada, acompanhando a sessão da Comissão de Finanças, que debatia justamente esse tema, a crise financeira enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a gente não conseguiu ver o começo da confusão. De lá de dentro, acompanhávamos apenas os disparos. Quando começamos a ouvir esses disparos, essas explosões, a gente saiu aqui e se deparou com essa confusão toda que você e o assinante da Globo News puderam acompanhar aqui com a gente. A gente não sabe o que motivou o início, mas fato é que a confusão segue lá fora, a gente segue ouvindo os disparos das bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha também. Ih, olha lá, jogaram de volta. Que é o que a gente está ouvindo agora, disparados pelos manifestantes, que seguem falando nos carros de som que não vão sair daqui apesar da represália e da repressão nesse momento dos órgãos de segurança. A gente vê também e consegue ouvir nesse momento algumas pessoas falando que são policiais militares, que são acostumados com esse tipo de gás e conviver e até eles mesmos dispararem esses gases em manifestações. Travou. Estão do outro lado aí. Travou a imagem. Manifestantes hoje, boa parte deles que estão de folga e, portanto, por isso o clima... SOS Polícia, eleições 2018. Fora PT, PMDB, interrogação. É o bicho pegando no centro do Rio de Janeiro. Olha lá. Ih, olha lá. Porra, que o gás vem aí. Máscara, justamente para evitar a ação do gás. Ih, a Força Nacional. Perigo, hein? São agentes da Força Nacional que vieram e estão aqui para pegar mais bomba. Patrulhando lá de dentro. Mas também há policiais militares, falava agora há pouco que há policiais militares lá olha lá. na manifestação, mas também há policiais militares aqui dessa área. A outra com cartaz ali, ó. Portanto, essa aí, ó. É um confronto aí que gera bastante tensão e a gente segue acompanhando daqui, Gabriela.
Levar um cacete na cabeça. Essa votação estava prevista para começar às 2 horas da tarde. Ó o menino, olha lá, vai atender. Ó. Se isso vai atrasar por causa da manifestação ou se vai começar na hora, você tem algum Vai posicionamento? atender o cabeção de nego ali, ó. Esse que pariu. Olha, informação oficial não tenho, Gabriela. O fato é que os líderes se reuniram ainda hoje de manhã justamente para antecipar aquilo que vai ser discutido e também antecipar os posicionamentos das bancadas em relação aos projetos de austeridade enviados pelo governo do Estado. Havia outra reunião com deputados que integram... Olha lá, vai acender lá, ó. Reunião com deputados que integram... Esse de mochila nas costas, vai acender. Aqui dentro da Assembleia Legislativa, isso antecipando as votações que estão marcadas para começar o reforço a partir de 2 horas da tarde. Esse aí, vai acender. Que acabaram a reunião da Comissão de Polícia Penal. Começaram os primeiros Polícia Penal. de fora e por isso a gente não consegue aí uma posição oficial Polícia Penal. aos deputados e à direção da Vai tacar. O outro pedindo para não coisar e... O efeito do gás é muito complicado. Quem já sentiu esse gás de pimenta, gás lacrimogêneo, sabe que é difícil respirar e dificulta a respiração e é isso que está acontecendo aqui nesse momento, até mesmo aqui do lado de dentro. Até por isso a incerteza em relação à realização ou não da sessão na Assembleia, né? Até porque, como aqui é um prédio bem fechado, com poucas janelas, há pouca ventilação, o gás entra aqui pela porta e ele só... entra pra dentro, né, ó? E mesmo assim conseguir sentir os reflexos, os efeitos do gás de pimenta. Dificuldade para respirar, olhos lacrimejando, dificuldade... olhos lacrimejando, né, ó? É bem complicado mesmo. E isso pode, é claro, impedir a sessão, pelo menos atrasar o início dela. Olha lá. Reafirma, estava marcada para começar às 2 horas da tarde. Era uma sessão extraordinária, analisar 2 projetos, entre eles. Um deles retirava os carros da frota... Olha lá, estão pegando as pedras portuguesas, olha lá, ó. Uma tentativa de reduzir... Tudo que a calçada fica toda fodida. A sessão ordinária, que Esburacada. mesma de praxe, estava prevista para começar às 3 horas da tarde. Entre os projetos analisados, seria o que diminuiria os salários do governador, do vice-governador, dos secretários estaduais e dos subsecretários estaduais. Esses são os assuntos do dia, são assuntos não impopulares, são cortes no governo, uma estratégia para começar dessa forma e depois isso aí fica até surdo. Os cortes seriam no funcionalismo público, como entre eles, moral. Os policiais militares que também fazem parte dessa manifestação, como a gente viu agora há pouco. O homem da segurança saindo aqui do prédio da Assembleia Legislativa, muitos colocam máscara também, essa máscara branca aqui que tenta pelo menos impedir a passagem do gás de pimenta. A gente ouve ainda os manifestantes falando nos carros de som, aqui bem próximo da Assembleia Legislativa, pelo menos por enquanto, nesse momento, cessou o disparo de bombas de gás lacrimogêneo, bombas de pimenta, mas a gente bomba de pimenta. Um novo disparo, ou seja, é um intervalo rápido, logo depois volta o confronto, o clima segue de muita atenção aqui nas proximidades da Assembleia. Gabriela. Tá certo, Diego. Fica com a gente, eu já volto com você. Vou falar agora com o Thiago Moraes, que está do lado de fora da Alerj. Oi, Thiago. Cuidado, vai levar um cacete aí. Na rua da Assembleia, rua lateral, você pode ver que a Polícia Militar continua jogando bombas de gás e os manifestantes continuam tentando chutar essas bombas para de volta. Intimida. Muitos manifestantes estão indo para cima também, só que a polícia não para de investir contra. O clima continua muito tenso, o carro, o som continua em frente à Assembleia. Já regularam um pouco mais o prédio. O confronto aí já tem pelo menos uma meia hora. No mínimo já tem uma meia hora de porradaria. Muita gente está chegando próximo, mas a qualquer momento eles jogam bombas de gás para cá e de vez em quando está difícil até de respirar aqui, viu? O clima continua tenso aqui na rua. Olha lá, estão lá em cima lá, ó. Estão lá na entrada. Força Nacional. Perigo, hein? Olha lá. Estão correndo ali, vai levar um piau ali daqui a pouco. Olha lá. Olha lá. Bala de borracha e as bombas de efeito menor também. Os manifestantes continuam aqui em frente. Me travou. Bom, a gente perdeu o voltou ou não voltou, pô? Sobre essa manifestação, esse confronto. O pau tá quebrando lá, o pessoal atrás da igreja. No centro do Rio de Janeiro, agora, 1h46. É uma manifestação que acontece em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde às 2 horas da tarde está prevista a votação de algumas das medidas
de austeridade propostos pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. São medidas para tentar aí reduzir a crise financeira pela qual o Rio de Janeiro passa nesse momento.